o testemunho da morte e ressurreição da irmã Mimi. Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao meu testemunho. Meu pai era polígamo. Teve muitas mulheres e muitos filhos. Minha mãe era muito jovem quando me deu à luz. 3 meses depois do meu nascimento, minha mãe me levou para a aldeia. Assim que chegamos, meu avô, que estava no costume e tradição, sugeriu que eu fizesse rituais, porque eu era o primeiro filho da minha mãe. Minha mãe aceitou essa recomendação por ignorância. Foi um erro fundamental que afetaria toda a minha vida. Aliás, passei por 4 rituais e cerimônias tradicionais. No primeiro ritual fui levado ao rio da aldeia, justamente onde havia um redemoinho. Havia uma sereia aquática neste redemoinho. Então meu avô me levou para um lugar onde fui picado por abelhas. Isso era necessário para que eu fosse uma mulher forte e imponente. Em terceiro lugar, ele soprou fumaça de cigarro em meus olhos. Finalmente, o aldeão me cercou e eles estavam dançando ao meu redor. Graças a esses rituais, minha vida ia tomar outro rumo. Foi quando fui banhada no redemoinho do rio na aldeia que um espírito de sedução entrou em minha vida e se instalou em meu corpo. Assim que cheguei à puberdade, o espírito de sedução começou a me manipular para uma vida de fornicação e libertinagem. Essa sereia dominou minha vida desde que fui banhada no redemoinho de água. Quando cresci, manifestei a beleza da Senhora do Mar. As pessoas ficaram maravilhadas com a minha beleza e o poder de sedução que me caracteriza, e durante a minha adolescência, manifestei a natureza e os atributos das senhoras do mar que viviam em mim. Eu era impossível e eu era rebelde. Frequentemente manifestei raiva extrema e intensa. Era difícil para meus pais me controlarem. Dominei e me impus entre meus amigos e até em casa e no bairro. Eu estava pronto para raiva e argumentos, manifestando comportamento abusivo e insolente. Tive dificuldade em reconhecer superior e autoridade. Essa sereia me influenciou em uma vida de devassidão e fornicação. Com o tempo, comecei a ouvir as pessoas me dizendo que vou morrer. Todos viram em sonho e visão que eu estava morto. O anjo da morte estava atrás da minha vida. Fiquei aterrorizado quando meu irmão mais novo viu minha morte. Corri para a igreja para escapar do anjo da morte. No entanto, fui tomado pela morte. Quando morri, o anjo do Senhor segurou minha mão e começamos a subir para o céu. Por fim, chegamos à encruzilhada que levava em 2 direções. À esquerda, eles eram guardiões demoníacos do portão do inferno. À direita havia anjos de Deus. Eles estavam vestidos de branco puro e brilhante. Eles estavam mantendo o caminho para o paraíso. Estava escrito: o lugar de descanso. As pessoas que foram autorizadas ao local do descanso estavam em roupas brancas resplandecentes. Eu queria ir lá, mas uma força estava me impedindo. Quando tentei caminhar em direção ao paraíso, vi um grupo de crianças segurando facas e me disseram: você pensou que não viria aqui e nos matou porque pensou que viveria na terra para sempre. Perguntei ao meu companheiro: quem são essas crianças? Ele me disse: você não conhece essas crianças. Estes são bebês que você abortou. Eu disse: concordo que abortei, mas não muitos assim. Ele disse: é bom quando o homem e a mulher se recusam a abortar, mas quando decidem fazê-lo, até a pessoa que os aconselhou ou ajudou, contribuiu para o crime. Meus queridos, vamos emendar nossos corações e voltar ao caminho certo e lamentar. Chamemos as pessoas ao arrependimento. Vi como os mortos em Cristo eram recebidos pelos anjos celestiais. Esses santos limparam suas vestes. Ainda hoje eu sempre oro ao Senhor: por favor, deixe-me perder tudo, mas não devo perder o céu. Eu vi um morto em Cristo. Ele era temente a Deus. Sua vestimenta era branca e resplandecia com grande luz. Ouvi a melodia celestial ressoar quando ele foi recebido por anjos radiantes que cantavam Hosana. Então eu vi um homem indo em direção ao lugar de tormento. Ele estava chorando depois de ser esnobado por anjos. Ele chorou amargamente e disse: este não é o meu lugar. Foi-me mostrado que o homem havia deixado para trás uma bela casa, dinheiro no banco e muitas propriedades.
Ele foi homenageado em seu funeral, mas o homem estava indo para o local de tormento enquanto chorava sem parar. Quando entramos no lugar de tormento, houve gritos. Eu vi o primeiro grupo de pessoas. Eram mulheres atormentadas por unhas postiças que se estendiam e penetravam nas mãos e nos braços. Eles queriam corrigir Deus que lhes deu beleza natural usando unhas artificiais. O segundo grupo era de mulheres que tinham perucas que queimavam na cabeça. Meu companheiro disse: sempre que elas queriam sair, faziam o cabelo para impressionar, seduzir e chamar a atenção. Elas não estavam satisfeitos com o cabelo que o Senhor lhes deu. Esta é a recompensa delas. Havia também mulheres que eram atormentadas por cílios. Meu companheiro disse: se você der à luz uma criança que sai com extensão de cabelo, unhas artificiais e cílios, você vai aceitá-lo? Você é uma diva ou senhora do mar que tem unhas compridas, cílios longos e cabelo falso. Estes são itens de Jezabel. Somente aqueles que tinham vestes brancas eram recebidos no local de descanso. Aqueles que limparam as vestes e as branquearam. Muitos cujas roupas mancharam por causa de um crime de sangue, como sacrifício humano e envenenamento. Eles foram pregados, mas se recusaram a se converter. Eu vi os servos de Deus neste lugar. Eles foram suspensos de cabeça para baixo. Meu companheiro disse: eles pregavam às pessoas a sã doutrina. O povo se arrependeu, mas eles mesmos falharam em viver o que estavam pregando. Esta é a recompensa deles. Me mostraram pessoas que tinham bocas compridas por causa das fofocas. Eles separaram as pessoas que estão em paz por causa de suas bocas. Eles trazem falsos testemunhos para causar conflito entre as pessoas. De repente, vi minha boca ficar como a dessas pessoas que são fofoqueiras. Chorei e disse ao meu companheiro: irmão, faça alguma coisa. Não me deixe assim. Ele tocou minha boca e ela voltou ao seu formato normal. Fui recuperado por fofocas e orgulho. Quando saímos do lugar de tormento, eu disse ao anjo do Senhor: tenho ouvido muito sobre Deus? Onde ele está? Eu gostaria de ver este Deus que criou o mundo inteiro. Eu disse a mim mesmo que realmente quero ver Deus, mas meu companheiro me disse: há pessoas que se opõem a essa exigência. Eles têm acusações e queixas contra você. Eles dizem que você é a esposa deles. Imediatamente vi 3 homens que pousaram na nossa frente. O primeiro homem tinha escrito na testa que dizia: prostituição. Este homem me disse: Mimi, como você pode dizer que quer ver Deus? Você viveu em fornicação por tantos anos. Você é minha esposa. Você ouviu pessoas falando sobre fornicação no mundo. Quero informar que sou a personificação da fornicação. Eu sou o espírito da fornicação. Fui eu que o influenciei a viver uma vida de fornicação. Sou eu que influencio e manipulo o mundo inteiro na imoralidade sexual. Como você pode pedir para ver Deus quando toda a sua vida foi em fornicação? Você não é digno de ver Deus. Eu concordo que eu sou um demônio e vou queimar no lago de fogo e enxofre no dia do julgamento, mas você também viveu em imoralidade sexual como eu e você vai me seguir no lago de fogo e enxofre. Como você ousa dizer que quer ir para o céu e ver Deus? Eu estava com você nos bares e boates. Eu te levei a dormir com homens em todos os lugares. Nós estávamos juntos. Você me seguirá até o lago de fogo nos últimos dias. Depois dessas acusações e reclamações do demônio da imoralidade sexual, outro homem apareceu na nossa frente. Em sua testa, estava escrito: orgulho. Quando ele veio, começou a reclamar minha alma e protestou contra a ideia de que eu deveria ver Deus. Ele me diz: eu sou o demônio do orgulho. Eu sou aquele que te deixou orgulhoso. Seu orgulho é bem conhecido por todos na vizinhança. É assim que você se considera acima de todos os outros. Sou eu que conduzo a humanidade ao orgulho e à vaidade. Eu queimarei no lago de fogo e enxofre no dia do julgamento. Eu vou queimar eternamente no fogo. Você deve saber que vamos queimar juntos no lago de fogo e enxofre porque você está orgulhoso. Temos o mesmo destino. Depois dessas acusações e queixas desse demônio, um terceiro homem veio até nós. Em sua testa estava escrito: amor ao dinheiro.
Eu disse ao anjo do Senhor: não conheço este homem. Mas o homem em questão me diz: eu sou amor ao dinheiro. Você se lembra de quando aconselhou seus amigos dizendo: você nunca deve amar um homem que não tem dinheiro? Fui eu que te empurrei a correr atrás dos homens por causa do dinheiro. Você não vai para o céu. Durante a noite, quando essa pandemia global começou, continuei ouvindo sobre essa doença. Fiquei ouvindo que havia um surto de uma pandemia. Rapidamente comecei a ouvir que as pessoas estavam morrendo. Em seguida, foram aprovadas leis para confinar as pessoas e impedir reuniões de igrejas em países estrangeiros. Pouco tempo depois, essa lei também foi implementada em nosso país pelo presidente. Não podíamos mais ir à igreja. Todas as reuniões nas igrejas foram proibidas e os locais públicos foram proibidos. Como resultado, concordei com meu marido, que é pastor, para orar em casa. Estávamos orando em casa em uma família quando o Senhor me deu uma visão na qual vi um mosquiteiro descendo do céu. Quando essa oração em casa terminou, compartilhei essa visão com meus irmãos e irmãs. Desde que o Senhor me deu o dom do discernimento, comecei a entender o significado dessa visão. Eu fui dormir. Eu ainda sentia que estava em estado de oração. Eu estava dormindo e vi um anjo radiante do Senhor que entrou no meu quarto. Ele me disse: Mimi, por que vocês cristãos ainda não entendem o que está acontecendo? Eu disse: o que é que não entendemos? Ele me disse: realmente você ainda não entende. Observe que uma sessão foi realizada no mundo satânico, e eles resolveram atingir o mundo com esta doença. Tudo foi planejado estrategicamente no mundo invisível. O objetivo do inimigo é, em primeiro lugar, obter sangue humano e o sacrifício de almas e, em segundo lugar, ele visa fechar as igrejas. Os filhos de Deus não conseguiram entender que o propósito do confinamento é principalmente impedir a reunião dos filhos de Deus. O objetivo do adversário é impedir os cristãos de se reunirem, pois quando os filhos de Deus se reúnem, eles adoram e louvam ao Senhor que desce e habita no louvor de seu povo. O segundo objetivo estratégico do adversário é derrubar a fé dos santos, pois quando o povo de Deus se reúne, eles ouvem a palavra de Deus e a fé vem do que ouvimos, que é a palavra de Deus. O terceiro objetivo estratégico do adversário era deter e parar a ofensiva militar e a agressão do povo de Deus, para quando as igrejas se reunissem não lançassem ataques no mundo espiritual em nome de Jesus Cristo, e o reino do inferno sofresse danos pelas orações do povo de Deus quando estão reunidos. O corpo de Cristo está falhando em entender o propósito deste confinamento. Eu vim do Senhor para dizer a você que avise a igreja para não se distrair. Estes são os 4 remédios para a pandemia que estou lhe dando. Diga aos filhos de Deus que passem pelo arrependimento sincero. Aqueles que se desviaram devem retornar ao caminho do Senhor. O Senhor está exigindo o arrependimento do mundo, seus servos e seus filhos. Em segundo lugar, você se reunirá em casas para passar um tempo em adoração. Em terceiro lugar, você deve ler a Bíblia em casa. Quarto, você deve transformar seus lares em salas de intercessão de oração. Muitas pessoas que não vão à igreja perderão a fé e sairão da minha presença. Eu lhe mostrei uma rede mosquiteira nesta visão. Você sabe muito bem que as pessoas usam mosquiteiros quando insetos e mosquitos estão picando as pessoas. É um dispositivo preventivo que as pessoas usam quando dormem, para evitar que mosquitos e insetos os mordam. Diga ao meu povo que seu mosquiteiro é meu sangue. Aplique meu sangue e você verá este vento passar, e você não será afetado.